Boa noite a todos vocês, Feliz Natal a todos, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria poder ter vocês conosco nessa noite. Uma noite bem especial para nós, como Calvary Curitiba Norte, Calvary Curitiba, e como povo reunido aqui para celebrar essa data tão especial que é para a gente o Natal. Eu falei aqui na sessão anterior, para nós existem várias coisas que são de extrema importância para a gente e queremos pontuar. É que nós somos uma igrejinha da região norte, do Bacaxeri. E talvez se olhássemos para trás e pensássemos um tempo aí, nós olharíamos, talvez veríamos essa cantata como talvez algo impossível para a gente. Mas devido ao esforço de tanta gente, tanto esforço, tanta beleza, tanto talento, tanta coisa incrível, arte e determinação, foi possível, né? Então, você está vendo algo muito precioso para nós. É como se fosse um sonho, né? Eu me chamo Cacá, sou pastor agora da Calvary Curitiba, uma igreja que está em plantação no coração da cidade. A Calvary Curitiba Norte agora segue com a sua equipe pastoral, com o pastor Douglas. E nós estamos aí juntos nessa parceria de ver o evangelho do reino sendo expandido pelos 4 cantos da cidade. Então, fica aqui o nosso carinho por todos vocês. Vocês estão aqui porque a maioria de vocês foi convidado por alguém que ama muito a sua vida. Alguns de vocês são parentes, outros são amigos. Outros são pessoas que se conheceram de alguma forma, outros talvez porque nos seguem no Instagram. Mas sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e tenho certeza que você está tendo um tempo muito legal, de boa música, as crianças sempre encantando aí, né, trazendo tanta beleza, né, e alegria, tanto sorriso poder ver a criançada, e além de ouvir música de boa qualidade, que faz bem para os nossos ouvidos, não é verdade? O que eu estou nessa noite para fazer, gente, é refletir acerca do tema da cantata, Luzes na Cidade, né? É um tema que é de extrema importância quando nós olhamos na perspectiva bíblica. Como se fosse uma cidade iluminada, mas ainda nas sombras, como a gente viu aqui. A cantata ela termina com uma cidade diferente. E a Bíblia nos mostra que existe uma variação, a diferença entre que tipo de luz que ilumina, né? Então, uma das coisas bem interessantes, eu estava olhando um tempo atrás, nesses últimos dias, a cidade de Curitiba, uma das capitais mais lindas do Brasil, vamos assim dizer, ela tem um investimento milionário acerca das luzes que nós vemos por aí. Se você for na Rua 15, você vai ver lá expresso, né, a árvore de Natal enorme com o símbolo da Boticário. Você vai no Parque Barigui, você vai ver lá o logo, né, dos patrocinadores, do Nubank, todas essas coisas. Você vai ver um telão incrível lá. Existe um investimento na cidade. Por quê? Acredita-se que a cidade dobra o número de pessoas que vêm como visitantes. Estão falando de cerca de 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas nesse período Natal para ver as luzes incríveis, para ver o coral tocando lá no centro e tantas outras coisas de Natal que acontecem. Então, uma das coisas que nós percebemos na nossa cidade, as luzes estão por aí nas ruas, as vitrines iluminadas, telas, o barulho da cidade, lugares que nós frequentávamos normalmente, fora de temporada, que era vazio, está superlotado agora, tem a roda gigante, tem um monte de coisa, gente, acontecendo. Mas João, em uma das suas cartas, chamada de 1 João, ele nos lembra que é possível viver cercado de luzes externas e ainda caminharmos na escuridão. E é sobre essa realidade que eu gostaria de refletir junto com vocês. 1 João, capítulo 1, versículo 5,
fala que Deus é luz e nele não há treva alguma. É interessante que o nome da cidade aqui da cantata é Sombra. Quando a Bíblia fala que Deus, ele é luz, o Deus, ele é perfeito, a Bíblia fala que não há nenhuma variação de sombra, de coisa que chegue perto do que é errado. E isso difere Deus de todos os outros. O problema da cidade das sombras não é a falta de atividade. A gente viu constantemente, a coisa está acontecendo. A máquina está rodando. Mas existe algo de extrema importância, que é aquilo que é capaz de nos dar paz verdadeira. É aquilo que é capaz de nos fazer estarmos satisfeitos. A gente viu aqui a desesperança, a gente viu o cansaço, a gente viu o desespero. Então, eu gostaria, a primeira realidade da escuridão na cidade. Então, ponto número 1, a realidade da escuridão na cidade é que as trevas, a escuridão não é apenas escuridão. Vocês lembram que tem uma parte aqui que mostra que há uma separação. Essa separação, ela é real. Ela é real por quê? Porque se nós afirmamos que nós conhecemos essa luz verdadeira e nós vivemos como alguém que não conhece ou talvez vive nessa escuridão, nós mentimos para nós mesmos. Nós não praticamos essa verdade. E é por isso que nós vivemos num mundo onde o distraído ele vive extremamente ocupado, mas totalmente perdido. Quantos de nós vivemos ou já vivemos assim? Tão ocupados, fazendo tantas coisas, mas parece que falta algo. A desesperança aqui expressada vive de forma cansada, amarga e sem uma perspectiva do futuro. Quantos de nós vivemos por tempo sem saber o que esperar do futuro? E aí também se estende que ambos eles funcionam, eles estão ativamente, mas eles não estão vivendo uma vida que lhe foi proposta e que está disponível para nós. Algumas coisas que nós podemos aprender com João, encorajo você, se você tiver o desejo e o interesse de saber mais sobre essa carta de 1 João, nós já ensinamos todas as partes de 1 João. Então, se você for lá no nosso YouTube, Calvary C Norte, você pode procurar 1 João. Nós já ensinamos 2 vezes essa carta, na verdade. Então, você pode ir por todas as partes, mas eu quero só focar em algumas partes relacionadas a essa questão da luz e da escuridão. João nos ensina que a escuridão não é a falta da religião. A religião ela está acontecendo de várias formas, de várias expressões, mas ela não responde à realidade de quando as luzes apagam. E por isso nós vemos o desespero, por isso que nós vemos o cansaço extremo, por isso que nós vemos a realidade que nós temos visto na nossa cidade, no nosso país e no mundo. A escuridão não é só a questão que falta esforço. Há esforço, há um desejo de fazer a coisa acontecer, a coisa melhorar, e de estar bem de alguma forma. Mas a gente vê que a escuridão, o ponto principal é que ela está desconectada da luz, do que é verdadeiro, do que nos traz satisfação e realização. Então, gente, a cidade das sombras, ela não é uma coisa ruim em si, mas ela é vazia, ela é espiritualmente vazia, produz um cansaço, produz um desespero, porque é como se fosse buscar algo verdadeiro aonde não há. E é por isso que nós vemos, nós estamos constantemente numa busca de algo que nós não nos satisfazemos. Santo Agostinho falou uma vez que o ser humano ele foi criado de uma forma que ele só encontra descanso verdadeiro quando ele encontra com o seu Criador. Quando ele encontra com a verdadeira luz, que é capaz de mexer e transformar o nosso coração por inteiro. Então, onde nós buscávamos tantas coisas em tantos lugares, a gente já não precisa mais, porque nós encontramos essa plena satisfação no próprio
Senhor, que foi esse bebê que nasceu. Então, número 1, a realidade da escuridão na cidade. Ponto número 2, a luz, ela revela e ela confronta. A luz não apenas ilumina, mas ela expõe. Quando a gente está com alguma coisa no escuro, a gente acende a luz e você vê. Alguns de nós vivemos numa vida que nós não queremos enxergar algumas coisas. Porque quando nós enxergamos, nós precisamos lidar. Então, a luz, ela serve para isso. Se nós, 1 João 1,7 fala, se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão, nós temos relacionamento uns com os outros. É uma coisa que é muito prática nossa na Calvary Curitiba, na Calvary Cianorte. Nós falamos que o ser humano foi criado para 3 tipos de conexão. A primeira é a conexão com Deus, a nossa conexão vertical. A segunda conexão é uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos de relacionamento. E o terceiro é de propósito. Então a gente vê que uma coisa anda com a outra. A luz, quando ela chega, o distraído percebe que as suas distrações não o satisfazem. A desesperança reconhece que algo está quebrado por dentro, que não muda. E o relógio continua rodando e as coisas continuam avançando. A luz, ela tira a máscara. Ela nos mostra a realidade do nosso coração. Ela também interrompe essa realidade de que nós estamos vivendo como máquina. E nós não somos máquinas. Nós não fomos criados para sermos máquinas, para viver uma vida da forma que foi mostrada aqui. Mas, na verdade, meus queridos amigos, a luz, ela não vem para nos envergonhar, ela vem para nos curar, ela vem para nos mostrar um norte, nos mostrar para onde ir. A luz não é o que nós conquistamos, é o que nós recebemos. Sabe uma coisa interessante, gente, acerca desse presente que é esse Filho? Jesus Cristo, né? Quer dizer, o Senhor, Salvador, o Messias, o esperado, que também é conhecido como luz nesse texto. É como se você pensasse num presente de Natal. Imagina, você pensou em algo tão precioso, o melhor presente que você poderia dar para alguém. E aí você dá, e a pessoa pergunta assim, como eu posso te pagar por isso? Quanto custou? Essa é a realidade do presente que Cristo nos dá. Nós não perguntamos quanto custa, nós não nos esforçamos para receber, nós simplesmente recebemos. E esse é o coração do Natal, que um filho foi dado, um presente, não um prêmio, foi dado. Essa realidade que nós vimos aqui do presépio não é somente algo contemplativo, é um convite. É um convite, porque a cidade ela só muda quando o menino de verdade ele nasce no coração das pessoas, então transformação acontece. Aí nós percebemos que nós não precisamos performar, nós percebemos que nós não precisamos nos esforçar mais e parecer moralmente melhor. Embora algumas coisas elas caminham dessa forma, nós nos transformamos, nós somos transformados e deixamos de fazer coisa que fazíamos e coisa do tipo. Mas nós precisamos de rendição, de nos arrependermos e receber esse presente de Deus, que é de graça. Seu Filho, que nasceu, cresceu e morreu numa cruz, mas ressuscitou, para que hoje a gente pudesse estar aqui celebrando essa data tão especial. Então, a aplicação, gente, do ponto número 3, é que a luz da cidade só permanece acesa quando a luz da graça de Cristo habita em nós. Então, isso transforma o lugar, porque nós nos tornamos como refletores aonde nós vamos, aonde nós passamos. Nós não queremos viver de uma forma como vivíamos antes. E aí, então, transformação começa a acontecer. O ponto número 4 é que a verdadeira luz ela já brilha. Em 1 João 2, de 8 a 11, de forma resumida, fala que a luz não é uma promessa do futuro, mas é uma realidade presente.
As trevas já estão, a escuridão já está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. A luz de Cristo brilha na escuridão. Então, aqueles que são temerosos, já não precisamos mais temer. Aqueles que vivem na angústia, no desespero, nós temos para onde ir. Nós temos para quem correr. A Madre Teresa de Calcutá falou uma vez que uma das coisas mais terríveis desse mundo não era o câncer, embora é uma coisa horrível e terrível. Mas ela fala que é da solidão, um ser humano sozinho, que não tem para onde ir, não tem para quem correr, não tem com quem se alegrar quando se alegra, não tem com quem chorar quando chora. Então essa luz, que é essa promessa, é de agora, já está brilhando. A luz verdadeira, ela restaura as nossas relações, tanto com Deus, quanto uns com os outros e com o propósito. Para quem não tem propósito, qualquer lugar serve. Mas nós não queremos viver assim, andando por aí como se nós não soubéssemos para onde nós estamos indo. Então, indo para a fase final, as pessoas que têm essa luz, eles vivem na cidade, mesmo sendo uma cidade sombria, em sombras. Ele recebe essa luz, ele passa a refletir essa luz, ele começa a amar de forma diferente. A história não termina aqui com a Aurora, ela continua com o distraído, desesperança, e agora eles fazem parte dessa história como eu e você. Deus criou o mundo, tudo perfeito, tudo incrível. O homem peca, então há uma queda que rompe com tudo que é belo. E tudo que a gente vê de ruim nos dias de hoje é devido a essa queda. Mas Deus está escrevendo a sua história, que um dia Ele vai restaurar todas as coisas. E sabe uma coisa incrível? Assim como a Aurora falou assim, vocês estão inseridos nessa história. Vocês fazem parte dessa história de redenção. A cidade vai continuar ainda em sombras por um tempo, mas agora vocês são como farol, refletores. Os lugares sombrios, agora quando você chega, vai ter luz. Pessoas comuns como eu e você, carregando essa luz de Cristo. Porque Deus é luz. Então, onde essa luz precisa nascer hoje, essa luz precisa nascer em alguns corações. Essa luz precisa ser vista de forma diferente em alguns dos nossos corações. Então é bom que nós temos esse tempo para poder refletir, parar e refletir o que nós queremos para o ano que vem. Como a nossa vida vai se parecer para o ano que vem. Então, meus queridos amigos, talvez com uma forma reflexiva, nós podemos pensar como distraído que era ocupado demais para perceber essa luz. Será que nós estamos percebendo? O Tim Keller falava que essas luzes que nós vemos na cidade são um anúncio de que Jesus de fato veio. Essa luz, elas vão ser desligadas daqui a um tempo, elas vão ser tiradas, mas a luz verdadeira de Cristo vai raiar para sempre. Porque nada pode apagar essa luz. Ou talvez nós estamos com essa desesperança, cansado demais para acreditar. E alguns de nós vivemos e vimos coisas terríveis, até mesmo dentro da igreja. E a gente nos faz pensar, cara, será que vale acreditar nesse negócio? E essa luz nos diz que vale. Essa luz nos diz que é capaz de restaurar o coração quebrado e partido para a sua glória. O Natal anuncia a verdadeira luz que ilumina todos os homens, que estava chegando. E eu queria terminar compartilhando um pouquinho com vocês. Fiquem comigo, poucos minutinhos e já vamos retomar. O que é o Evangelho? Ou, quem é o Evangelho? É simplesmente Jesus, o Filho de Deus. O Verbo se fez carne, o Filho do homem enviado pelo Pai a este mundo. Nasceu de uma virgem, alguém santo, sem pecado, nasceu debaixo da lei, para que pudesse cumprir a lei. Lei que eu e você violamos todos os dias.
O Filho de Deus, perfeito e sem pecado, cumpriu todos os requerimentos da lei de Deus e está pronto para nos dar a sua justiça, para que possamos estar perfeitamente diante de Deus. Ele foi até a cruz, lá ele foi levantado para dar a vida pelos seus. Naquela cruz, para que os pecados de todos nós fossem transferidos para ele. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, e ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Foi através da sua morte que ele redimiu pecadores como você e eu. Nos tirou da escravidão, do pecado e das trevas. Ele nos redimiu das tiranas amarras do diabo que estavam sobre nossas vidas. Foi através da sua morte que Jesus Cristo proveu salvação de graça a todos que creram em seu nome. Antes de ser tirado daquela cruz, ele disse: está consumado. Jesus não disse: eu estou consumado, mas ele estava dizendo: está tudo consumado. Completou a missão da salvação que veio para esse mundo para cumprir. Ele foi colocado na sepultura de um homem rico. E no terceiro dia, pelo poder de Deus, ele ressuscitou dos mortos. Andando, saiu da sepultura vivo e ressurreto, como vitorioso Salvador, poderoso para salvar. Ele subiu aos céus e agora está assentado à mão direita de Deus, o Pai. E todos aqueles que invocarem o seu nome serão salvos. Ele é poderoso e salva qualquer um que invocar o seu nome. Invocar o nome do Senhor Jesus Cristo é olhar para longe de si mesmo. Não olhar para a religião, para uma igreja, para uma denominação, para o batismo, membresia ou todas as suas obras. É olhar exclusivamente para Cristo Jesus, o Senhor. Ele disse: aquele que vier a mim, eu jamais o lançarei fora. Cristo ama salvar os pecadores. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele não veio para os justos, ele veio para os injustos. Ele é o bom pastor, o médico dos médicos. Ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Será que eu e você podemos reconhecer nessa noite que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador? Podemos conhecer que o pecado nos adoeceu e que nós somos incapazes de salvar a si mesmo. Você pode clamar o nome dele e dizer: Senhor Jesus, salva-me. Eu sou um grande pecador, mas a sua graça foi oferecida a pecadores como eu. Se você invocar o nome de Jesus, nesse exato momento, pela autoridade da palavra de Deus, ele irá lhe salvar, e você irá, e ele vai lavar os seus pecados. Você será limpo e purificado dos pés à cabeça. Clamamos o nome dele. Ele nos dá a sua justiça, que procede dele, um presente gratuito como a graça maravilhosa. O que é o Evangelho, ou quem é o Evangelho? É simplesmente Jesus. Ele é a substância do Evangelho. Vamos abaixar nossa cabeça por um instante e vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de lembrar que o nascimento desse bebê, Jesus Cristo, não foi algo banal. É algo que transformou a história do mundo, continua transformando e vai transformar até o fim. Existe um mundo antes de Cristo e depois de Cristo. E nós lembramos nessa noite que esse bebê, o Messias, o Salvador, continua transformando pessoas da cidade das sombras. Pessoas que, quando as luzes se apagam, elas continuam na luz. Porque o Senhor é luz e no Senhor não há escuridão.